Qual é a natureza do Evangelho? Qual é o conteúdo do Evangelho? Qual é a metodologia do Evangelho? O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O Evangelho do crucificado. Oremos. Ó Deus bendito, ó Deus amoroso, damos-te graças porque amaste o mundo de tal maneira que deste o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós bendizemos o teu nome por estarmos juntos nesta noite, e o nosso coração se rejubila e se alegra, porque pode ouvir a tua palavra nesta hora. Explica para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Há uma história de um garotinho, 3, 4 anos, que chegou para o pai e perguntou: Papai, por que é que a minha maçã está ficando marrom? O pai, professor, respondeu naquele tom típico de professor: é que depois de retirada a camada que envolve a fruta, chamada casca, a parte comestível da fruta entra em contato direto com o ar, o que provoca oxidação, mudando assim a estrutura molecular, que por sua vez se reflete numa alteração da cor. O menino espremeu os olhos, olhou bem para o pai e perguntou: Pai, você está falando comigo? Com quem que esse pai está falando, né? Porque com o menino não é. Paulo diz, o apóstolo Paulo, diz que ao pregar o evangelho aos coríntios, não usou uma linguagem ostentadora e pomposa de sabedoria humana, mas que se limitou a anunciar uma pessoa, Jesus. E o que em Jesus, basicamente? Jesus crucificado. Então, vamos analisar melhor esta palavra, tentando responder a essas 3 perguntas. Primeiramente, qual a natureza do evangelho do crucificado? Na segunda parte do versículo 1, Paulo diz que não proclamou o testemunho ou o mistério, a mensagem de Deus, com linguagem pomposa, nem de sabedoria. Por que será? Por causa da natureza da mensagem. O Evangelho, meus queridos, não é um mero produto de um brilhante intelecto. Não é uma ideia que se cultivou num laboratório. Não é uma ideia que se conservou num mosteiro ou produzida num gabinete. Não é desdobramento de uma filosofia religiosa. O Evangelho é uma mensagem que brotou da mente de Deus, ou se preferirmos, do coração de Deus. É, portanto, uma mensagem espiritual. A natureza do Evangelho é espiritual. E todas as vezes que a igreja esqueceu esse pequeno detalhe, esqueceu que o reino de Cristo não é deste mundo, a igreja foi tentada a enfatizar a horizontalidade de sua mensagem em prejuízo de sua verticalidade. Foi por isso que nós tivemos no início do século XX
na América do Norte, uma ênfase teológica chamada teologia do evangelho social. Por isso, horizontal, evangelho social. Nessa teologia, o indivíduo era visto não apenas como um ente celestial, mas alguém com necessidades aqui e agora, necessidades materiais. Aliás, esse é o lado bom dessa teologia, porque todas as coisas têm, se você olhar bem, pode ter alguma coisa boa nelas, né? Então, o lado bom dessa teologia do evangelho social é, digamos assim, a redescoberta da temporalidade humana, ou seja, as carências imediatas do ser humano. Em termos práticos, a igreja se engajou em lutas sociais, ela se uniu a sindicatos, partidos políticos e fez isso levando muitos pregadores a esquecerem a dimensão vertical, a dimensão transcendental da mensagem bíblica. Isso na América do Norte. Aqui, na América Latina, surgiu na década de 60 uma teologia também com esse viés horizontal, chamada teologia da libertação, uma teologia de cunho político e de inspiração inegavelmente marxista. E muitas igrejas, especialmente católicas, muitos padres aderiram, muitas igrejas foram usadas, inclusive como núcleos de difusão dessa teologia. Essa tendência teológica de se privilegiar a horizontalidade em detrimento da verticalidade, a gente pensaria que está morta. Não está. Essa tendência está viva. O desejo de enfatizar o lado temporal e às vezes suprimindo o lado vertical é um desejo ainda forte. Por exemplo, vou citar um exemplo aí que aconteceu no início do século, no ano 2005. No 2005 foi criado no Brasil um partido político sob a orientação de uma igreja. E como saiu no jornal, eu posso dizer até o nome do partido: Partido Municipalista Renovador. Foi o primeiro nome dado ao partido, criado sob a orientação da Igreja Universal do Reino de Deus, segundo a Folha de São Paulo, de 29 de setembro de 2005. E recebeu de imediato o apelido de o Partido do Bispo, né? Porque o proprietário da igreja lá é um bispo. Então, a legenda depois mudou de nome. Um ano depois, a legenda passou a se chamar PRB, Partido Republicano Brasileiro. Ou seja, a tentação de politizar o evangelho, ou antes, de evangelizar a política, é uma tentação quase irresistível, já que o evangelho possui um discurso altamente libertário, não é? Porque foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, então, por isso o evangelho tem essas implicações, digamos assim, revolucionárias, implicações sociais. Mas se a igreja cair e ceder à tentação dessas teologias horizontais, meus irmãos, a igreja estará cometendo traição contra o seu fundador, que afirmou perante a autoridade civil: o meu reino não é deste mundo. Porque a natureza do evangelho é uma natureza espiritual. Por isso a gente sempre repete:
o cristianismo não precisa de território, não precisa de exército, não precisa de arma, não precisa de tribunal para defendê-lo, nada disso, porque o evangelho tem natureza, a natureza do evangelho é espiritual, é mudança de coração, é mudança de mente, lida com o íntimo da alma humana. Então, por isso, a natureza do evangelho do crucificado é esta, uma natureza espiritual. Em segundo lugar, qual o conteúdo do evangelho do crucificado? Versículo 2, Paulo diz: pois resolvi nada saber entre vós, ou seja, eu me propus a, estando com vocês, não falar de outro assunto que não seja Jesus e este crucificado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a essência, o conteúdo da mensagem do evangelho não é costumes. Vocês vão andar vestidos com mangas compridas, porque vocês são seguidores do Deus vivo. Paulo não quer nem saber disso. Não há nenhuma especificação de tamanho de roupa. Os judeus tinham essa preocupação, mas Paulo não tinha. O evangelho, o cristianismo não tem. Jesus não falou sobre isso. Costumes, não é política, não é filosofia, não é economia. O conteúdo do evangelho, meus amigos, é uma pessoa. E que pessoa é essa? É Jesus, o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Agora, esta informação e esta fala nos leva a outra pergunta. Jesus e este crucificado. Qual Jesus? Qual Jesus proclamaremos? Qual Jesus recomendaremos à consciência das pessoas? Você vai dizer que parece que é uma questão tola, e até parece uma questão tola, irrelevante, mas é a grande questão hoje. Por quê? Porque fala-se hoje de um Jesus político, um Jesus contestador, um Jesus que vira a mesa não só dos cambistas, mas de todos os exploradores do povo, os donos do sistema, os controladores do sistema. Fala-se de um Jesus esotérico, modelado por algumas concepções orientais. Fala-se de um Jesus diferente daqueles dos evangelhos. Eu me lembro quando eu estava no Iraque e tentava falar de Jesus lá, os meus amigos árabes vinham falar, não, o evangelho, Jesus, o Jesus que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, não é o Jesus verdadeiro, diziam eles, que tinham pouca instrução, mal acabaram o primário, o ginásio, só isso, mas já tinham essa informação pronta para atacar. E eles diziam que o evangelho verdadeiro é aquele chamado Evangelho segundo Barnabé. Evangelho segundo Barnabé, que segundo aí a internet agora a gente pode confirmar, é um documento europeu forjado no século XIV. Século XIV, com inegável influência do islamismo nele. Então por isso que eles recomendam. Então fala-se de um Jesus político, esotérico, diferente, gnóstico. Ah, sim, fala-se de um Jesus gnóstico, com os seus ditos secretos. Eu não sei por que as pessoas se encantam tanto com os ditos secretos. Está aí o Evangelho segundo Tomé, que é escrito justamente em cima dessa linha, né, de um Jesus gnóstico. Fala-se de um Jesus espírita, conforme o Evangelho de Allan Kardec. Isso só para mencionar alguns. A gente vê de tudo. Vê gente falando de Jesus como um modelo do empresário bem-sucedido. Faltava essa, né? Jesus, o microempreendedor mais bem realizado na vida.
Você vai numa livraria, você encontra lá Jesus, o maior psicólogo do mundo. É um livro. Outro livro, Jesus, o maior líder que já existiu. Outro, Jesus, o maior educador. Jesus, o maior filósofo de todos os tempos. Ou seja, Jesus é um arranha-céu, em contraste com um barraco, que são os outros Jesuses. E agora, diante de tanto Jesus, de tanta figura, de tanta imagem, em qual Jesus focalizaremos? Paulo não deixa dúvida. Resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o Messias ungido de Deus, e este crucificado. Crucificado. O que se constitui tema da pregação paulina é Jesus crucificado. E nós sabemos que o Jesus crucificado de Paulo é o Jesus crucificado dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E por quê? Porque a morte de Cristo na cruz, meus amigos, meus amados, a morte de Cristo na cruz concretiza o plano eterno de Deus de nos salvar da condenação do inferno. É pela cruz que somos salvos. Há um hino que diz que se eu errar o caminho da cruz, nunca irei entrar no celeste lar. É invertido o verso, mas a ideia é a mesma, né? Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Então, retirar Jesus da cruz é privar os homens da possibilidade da salvação. Aliás, você lembra que nos relatos dos evangelistas, vários circunstantes, várias pessoas presentes ao lado da cruz, perto da cruz, diziam arrogantemente, audaciosamente, diziam para Jesus: ei, você aí, desce da cruz. O ladrão falou, o soldado falou, o povo, mulheres falavam, zombando dele. Graças a Deus ele não desceu da cruz, porque a morte dele na cruz fazia parte do plano de Deus para nos retirar do caminho do inferno. Mas se ele desce e a cruz fica vazia, meus amigos, nós temos um problema grave aqui então, porque a cruz vazia se torna apenas um instrumento de tortura, um instrumento de morte. Retirar a cruz de Jesus é reduzir o amor e sua obra, e reduzir sua obra a um mero conjunto de ensinamentos maravilhosos. Mas só isso, só isso. Paulo era um intelectual, você sabe disso, mas ele não colocou a sua glória no seu intelecto, na sua filosofia, na sua formação filosófica. Ele diz em Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Resumo da ópera: se não for o Jesus dos evangelhos, não é Jesus. Se não for o Jesus crucificado, não é Jesus, não é evangelho. Só Jesus será anunciado, diz Paulo. Por isso, em Gálatas 1,8 ele diz, Gálatas 1,8, ainda que nós mesmos, eu, Paulo, ou um anjo do céu desça, né, e vos pregue outro evangelho além do que já vos pregamos, bota fora no lixo, seja anátema. Anátema era uma palavra religiosa da época para dizer, para jogar fora, para destinar para a maldição. É o equivalente a nosso jogar fora no lixo, exatamente. Então, se alguém vem com outro evangelho, com carinha de filosofia bonita, mas não traz Jesus crucificado, meu irmão, para o seu próprio bem,
fique longe desse tal evangelho. Então, qual é a natureza do evangelho? Natureza espiritual. Qual o conteúdo do evangelho? Cristo crucificado. Por fim, qual a metodologia para disseminar o evangelho do crucificado? O verbo que Paulo usa aqui é o verbo, primeiro versículo: irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos. Presta atenção nessa palavra aqui, anunciando-vos o mistério de Deus. Anunciar significa, sabe o quê? Gritar publicamente, sair pelas ruas falando bem alto. Tem um contexto. Este verbo descreve a ação de um importante funcionário público naquela época. Ele, na antiguidade, na Idade Média, os gregos chamavam esse funcionário o querux. O querux era aquele homem cuja tarefa principal era sair às ruas, de vila em vila, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, transmitindo em alta voz. Não havia televisão, não havia mídia, não havia internet. Ele tinha que sair gritando em alta voz as decisões do rei. Senhoras e senhores, o rei anuncia que o filho dele do meio vai casar. Cerimônia, anota aí na sua agenda. Assim, desse jeito. Então esse homem com essa tarefa chamava querux. E o verbo que surge daí é o verbo anunciar. Verbo querusso, anunciar. Então o evangelho, nós podemos traduzir esse querux como arauto, porque era a tarefa do arauto, sair pelas ruas anunciando. Então o arauto equivaleria hoje a um porta-voz. O rei não saía falando, quem saía falando era o arauto. O conteúdo, agora presta atenção, o conteúdo do arauto, o que ele vai falar não era da cabeça dele, não era da cachola dele, não era da invenção dele. Ele tinha que sair e dizer aquilo que o rei mandou que ele dissesse. Está prestando atenção? Ele teria que dizer o que o rei mandasse. Ele não tinha essa liberdade de improvisar. O rei vai casar o filho do meio, mas eu quero dizer para vocês que a noiva não é muito bonita não. Ele não era besta. Não era besta de alterar a mensagem. Então Paulo diz que Paulo é porta-voz do evangelho do crucificado. Ele não se achava um filósofo, nem um moralista, nem um professor, nem um sábio, mas simplesmente arauto, um querux de Cristo. Isso Paulo era. Ele recebeu do seu rei uma mensagem para proclamar. Sua tarefa era então entregar essa mensagem com extrema e exata fidelidade, nada acrescentando a ela, nada alterando, nada retirando. Jesus pregou o evangelho. Jesus também foi arauto, depois mandou que seus discípulos o fossem. E o conteúdo do querux, a mensagem que o querux vai passar para as pessoas, também tem outra palavrinha em grego ligada a essa profissão. O conteúdo era o querigma. Palavrinha boa para você anotar aí. O querigma. O que é o querigma? O conteúdo da mensagem. O rei vai fazer o casamento do seu filho do meio. Isso é o querigma. É aquilo, a mensagem. É a mensagem, pronto. É a mensagem. O querux, o arauto, é mensageiro. Mas a mensagem, o querigma, vinha do Senhor. E a igreja foi fiel ao querigma que ela recebeu. E ela prega, ela transmite esta mensagem até hoje, pessoalmente, nas praças e agora nas mídias, a mensagem do Senhor. E este, meus irmãos, é o ministério principal da igreja. Esse é o ministério principal da igreja, anunciar o evangelho. Eu sei que há muita tentação para a igreja anunciar outras coisas, mas se ela fizer qualquer outra coisa
que a desvie ou a impeça de cumprir esse ministério, ela estará falhando junto a seu mestre, junto a seu Senhor. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 9,16: ai de mim, se não anunciar como um querux o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu queria terminar lembrando um recorte da biografia de um grande querux norte-americano chamado D.L. Moody. E Moody, certa vez, morava em Chicago, ele caminhava pelas ruas da cidade, e ele vendo um senhor, ele aproximou-se do senhor e chegou, e Moody era bem objetivo. Ele chegou e perguntou assim: amigo, sem conhecer, amigo, você já é crente? Na bucha, assim, amigo, você já é crente? O sujeito ficou assustado e ficou revoltado, e não foi nada cavalheiro. Falou para ele assim: vá cuidar da sua vida. Amigo, você já é crente? Vá cuidar da sua vida. Sabe o que Moody respondeu? Pois é justamente isso que estou fazendo. Isso é a minha vida. É isso que eu recebi de Deus. Essa é a tarefa que Deus me deu para fazer, anunciar. Irmãos, quando fui até vós anunciando o Evangelho de Deus, o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar. Queremos, Senhor, ser fiéis a Ti na entrega da mensagem que recebemos de Ti. Faze-nos arautos confiáveis, arautos sábios, mensageiros que usem toda e qualquer metodologia possível e correta para anunciar o nome daquele que foi até a cruz para nos livrar da condenação do mal. Pois é no nome dele, nome de Jesus, que nós oramos. Amém.